Já alguma vez ouviu falar do Lazareto de Porto Brandão? Vê-se do ar e é um edifício peculiar, hoje em ruínas em cima de Porto Brandão, Almada. Era aqui que aqueles que chegavam a Lisboa por via marítima faziam quarentena, depois onde viveram soldados de guerra, a seguir raparigas órfãs e mais tarde ainda famílias vindas das ex-colónias. Assente na colina do Porto Brandão, ao lado do Lazareto Velho e do lado oposto da Torre de Belém, o Asilo 2 de Maio, ou Lazareto de Lisboa, foi construído em 1869 por António Joaquim Pereira. No seu tempo, este novo lazareto foi considerado o maior lazareto do mundo. Durante a Primeira Grande Guerra, o lazareto albergou convalescentes e extenuados da guerra, repatriados de França e África. Nos anos seguintes, funcionou como presídio militar, obrigando revoltosos e finalmente seria transformado num asilo de crianças, onde se alojaram 1500 vindas de outros asilos de Lisboa. Ficaria conhecido como o Asilo 28 de Maio, acolhendo raparigas órfãs e tornando-se uma secção da Casa Pia de Lisboa, uma instituição lisboeta fundada para acolher órfãos e mendigos. Mas as derrocadas cedo começaram a ameaçar este edifício. Em 1958, a queda de um telhado vitimou 2 alunas, uma delas filha de um anarquista almadense, José da Silva Gordinho. O edifício seria então abandonado. Anos mais tarde, os temporais que desalojaram famílias em Porto Brandão levaram ao seu realojamento no Asilo 28 de Maio. E foi aqui que mais de 150 agregados familiares e 600 pessoas se instalaram, vindas das colónias depois do 25 de Abril. Só em 1996, depois de mais uma derrocada que levou à morte de 2 crianças, é que as suas paredes foram definitivamente abandonadas, até agora. Hoje saíram as primeiras 70 pessoas, havia 100 camas num quartel de Setúbal, mas houve muita gente que não quis sair, apesar do constante perigo de desmoronamento do edifício onde este fim de semana morreram 2 crianças. Mas amanhã, quer queiram, quer não, têm que sair. Quase 500 pessoas vão ser metidas nos quartéis de Setúbal e Trafaria. Mas as notícias têm corrido, este velho edifício terá sido comprado por investidores chineses com a intenção de o transformarem num hotel, esquecendo-se a história que este edifício encerra. O Asilo 28 de Maio, ou Lazareto de Lisboa, foi construído em 1869, substituindo o Lazareto Velho, destinando-se a acomodar viajantes que chegavam por via marítima e que aqui faziam quarentena antes de entrar na capital. Assente na colina sobre o vale do Porto Brandão, este conjunto surge na proximidade da fortaleza da Torre Velha, estrutura militar gêmea da Torre de Belém. A sua localização denuncia um lugar de impressionante domínio topográfico, onde são evidentes a relação de independência entre as 2 margens e a paisagem estuarina modelada pelo rio. Com um corpo central e estrutura radial de 6 alas associadas aos tempos de internamento, o conjunto possuía enfermarias, hospital, lavandarias, quartel e habitações dos funcionários, desenhadas de acordo com as premissas higienistas do século XIX. A 300 metros a sul encontra-se o velho cemitério. Columbano Bordal Pinheiro eternizou o lazareto como lugar onde a comida era má e os preços exorbitantes no livro No Lazareto de Lisboa. A partir de 1919, este lugar passou a albergar raparigas indigentes. Em 1962 foi aqui filmado Dom Roberto, a única longa-metragem de Ernesto Sousa. O Lazareto de Lisboa foi criado em 1815 no lugar de Caparica, termo da Vila de Almada, distrito eclesiástico e diocese de Lisboa, com o fim de servir de quarentena às pessoas e mercadorias vindas de barco como forma de prevenção contra epidemias. Estava instalado na Torre de São Sebastião, ou Torre de São Brás, também conhecida como Torre Velha, mandada construir por Dom João II nos finais do século XV e reedificado em 1570 por Dom Sebastião, tendo servido enquanto estrutura militar de defesa até 1859. A partir de 1815, parte desta construção passou a ser utilizada como lazareto, coexistindo assim com a função militar.
Esteve na posse do Lazareto de Lisboa até a criação do Registro Civil, DG número 41 de 20 de fevereiro de 1911, data em que são obrigadas a entregar os livros de registro paroquial nas repartições do Registro Civil. Segundo o Decreto número 19952 de 27 de junho de 1931, toda a documentação das conservatórias passa para a custódia do Arquivo Nacional da Torre do Tombo até à criação do Arquivo Distrital de Setúbal, por Decreto número 46350 de 22 de maio de 1965. A documentação referente a este hospital esteve na posse dos Arquivos Nacionais, Torre do Tombo, até dar entrada neste arquivo distrital. Lazareto, edifício próprio para as quarentenas, isolado, destinado a receber e a desinfectar as pessoas e os objetos provenientes de lugares onde reina uma doença epidémica ou contagiosa. A instituição dos lazaretos é muito antiga, mas só relativamente tarde é que, à força de serem devastadas pela peste, as cidades do Mediterrâneo trataram de defender-se dessa terrível epidemia. Veneza estabeleceu em 1348 os provedores de saúde. Em 1403 criou um hospital numa ilha dos frades agostinhos, chamada Santa Maria de Nazaré. A palavra lazareto vem de São Lázaro, considerado como advogado contra os leprosos. Em Marselha, as primeiras medidas datam da peste de 1476. O Lazareto de Lisboa é quase fronteiro ao Bom Sucesso, na outra margem do Rio Tejo. Foi em 1490 que El-Rei Dom João II mandou construir a uns 500 metros a oeste do Porto de Brandão uma fortaleza a que deu o nome de Castelo de Porto de Brandão. Em 1570 foi reedificada por D. Sebastião, que lhe mudou o nome para Torre de São Sebastião de Caparica, mais conhecida geralmente nos nossos dias enquanto existiu pela Torre Velha. Foi nesta fortaleza que se instituiu o Lazareto, que não passava de uns antros imundos, escuros e insalubres, onde os viajantes que eram obrigados às quarentenas só achavam muralhas derrocadas, péssimos alojamentos e comidas também péssimas, tudo por exorbitantes preços. Assim durou até que, em 1867, o governo, atendendo finalmente às repetidas queixas dos quarentenários, se resolveu a construir novo edifício para o Lazareto, depois de consultadas as pessoas competentes. Demoliu-se a velha torre e das antigas fortificações apenas restam alguns panos de muralhas ao lume de água. Por isso, o atual Lazareto é obra quase toda dos nossos dias. Ali se introduziram os melhoramentos apropriados a estabelecimentos deste género, especialmente no serviço de desinfecção e de reverificação das bagagens, sendo a estufa destinada a este fim dotada dos aparelhos mais aperfeiçoados. Do Porto de Brandão, à antiga Torre Velha, há construções para a desinfecção, vigia e hospedagem. Embaixo há uma doca que margina um cais onde estão os armazéns da alfândega. A doca é um tanto desprotegida. Talvez mal abrigada das nortadas fortes, os armazéns são ligados por portões de ferro à prova dos desnorteamentos candungueiros. No cais existe uma pequena barraca onde um guarda de saúde está em permanente vigia. A seguir às arrecadações da alfândega, por detrás delas, ao nível do cais, entre rochas a pique e a subida às quarentenas, estão os chamados armazéns, que são vastos recintos onde se penduram roupas e se abrem as bagagens destinadas à beneficiação, que é feita conforme a viagem. As beneficiações são pelo ar por meio de ventoinhas mecânicas ou pelo calor nas estufas Genest e Archer ou pelo ácido sulfuroso. A subida às quarentenas é por uma escada de mosaico e dali se desfruta um bonito ponto de vista, muito vasto, descobrindo-se um panorama de Lisboa de grande efeito. No alto está o hospital, a enfermaria de isolamento com destino a enfermos suspeitos e a capela de São Sebastião, o que constitui o Lazareto Velho, com barracas anexas de madeira e argamassa para os serviços dos barcos em contacto com os paquetes sujos cumprirem também a sua quarentena. Numa edificação em semicírculo estão dispostas as quarentenas envolvidas por um carreiro estreito, denominado a Ronda, para evitar alguma imprudência da parte dos quarentenários. A edificação semicircular está dividida em setores
Cada setor constitui uma quarentena e cada quarentena é, por assim dizer, um hotel independente e isolado, com muita luz, muito ar, com livre entrada por muitas janelas, quartos de dormir, salas de jantar, tudo bem mobilado. A cada quarentena está anexo um pátio exterior mais ou menos ajardinado. A cozinha é um monumento célebre. Conta-se que na península não há nenhuma que lhe iguale. Pode alimentar por dia 1000 pessoas. E só o fogão monstro custou 1000 libras esterlinas. As comunicações da cozinha com os isolados são feitas por meio do habitual sistema de rodas. O palratório e a sala de visitas estão num semicírculo paralelo ao das quarentenas e têm 21 janelas sobre um espaço para onde deitam outras tantas aberturas das quarentenas. E assim falam os quarentenários às pessoas que os vão visitar. Ao centro do palratório vê-se a capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso para a missa dos domingos e dias santificados ser ouvida por todos os quarentenários através das 40 e tantas janelas que a defrontam. Tem lavandaria e quartel para o destacamento. Subindo mais encontra-se uma estação de incêndios com material para caso de sinistro. Ainda mais elevado está o cemitério com a capela caída e cruzes engrinaldadas ao resto do solo. Serve para os que morrem de moléstias suspeitas. Biografia, história dos principais lazaretos da Europa, acompanhada de diferentes memórias sobre a peste, etc., traduzida em português por José Ferreira da Silva, Lisboa, 1800. Vamos então iniciar a nossa exploração um pouco mais ao perto e em detalhe. Do outro lado do rio podemos ver a Torre de Belém, como anteriormente mencionei na história do lazareto. Até à data deste vídeo, este local é guardado por um ex-militar. Existem duas chaminés. Não sei se tem a ver com cozinhas, fabrico de algo ou se serão algum tipo de incinerações. Este local, além de se encontrar em ruínas, está muito perigoso. Como podemos ver, já existiram várias derrocadas de telhados e paredes e a qualquer momento mais derrocadas poderão ocorrer a qualquer momento. Houve o emparedamento de diversas portas e janelas com tijolos, mas parece que não surtiram grande efeito. Vamos averiguar se alguém se encontra no local ou se o próprio guarda se encontra por perto. A natureza aos poucos vai tomando conta do local, como é normal.
restos de madeiras nesses buracos grandes. Muitas janelas já desapareceram. E a chaminé de tijolo ainda se mantém erguida. Restos de antenas para receberem um antigo sinal analógico de televisão. Esta parte quase que desapareceu por completo. Aqui umas pequenas casas que parecem que tinham uns jardins. E cá está a outra chaminé. Curioso que esta chaminé é retangular e não redonda como a que vimos anteriormente do edifício principal. Onde parece ser um caminho, agora está com árvores. Será este edifício que comporta em arco uma igreja? E este bloco caiu quase todo por completo. Qual seria a razão específica por ter caído assim e o resto mantém-se? Tudo coberto por um mar de silvas, com certeza. Umas escadas. Uma rede separa de uma queda provável e provavelmente a rede estará destruída. E deste lado? Deste lado temos a fortificação da Torre de São Sebastião da Caparica, ou Torre Velha. E em baixo temos o ETC, Terminais Marítimos Limitada.
Vamos continuar e tentar ver mais detalhes. Esses pequenos acrescentos parecem ser galinheiros. A rede parece estar intacta. Aqui também uma grande derrocada e a verdura vai dominando esse buraco. Uma antena de televisão mantém-se de pé na sua posição original. Vamos espreitar o buraco negro. Está cheio de lixo, presumo eu. Aqui suponho que seja um mar de silvas. Um humano não conseguirá já entrar ali, provavelmente. Um tanque de lavar roupa. Mais galinheiros. Troncos de palmeiras tombados e cortados, presumo eu. Anos atrás existiu uma praga de escaravelhos que mataram muitas palmeiras. Um para-raios na chaminé que qualquer dia cairá se não houver qualquer tipo de intervenção.
caravana. Vamos ver se o senhor guarda está por aqui. Temos patos. E algum gado. Tirando isso, parece não haver ninguém por perto. Temos aqui duas viaturas. Não querendo estar a invadir mais a privacidade, vamos dar mais uma volta. E com esta vista do Lazareto e do Porto Brandão me despeço. Foi a possível visita ao novo Lazareto de Lisboa, ao Asilo 28 de Maio e à Torre de São Sebastião da Caparica, ou Torre Velha.